Também temos aqui no estúdio agora a presença do nosso pesquisador Benhur Munhoz, que vem direto de Piratini. Ele vai nos falar sobre a época de ouro do rádio. Boa noite, Benhur. É um prazer imenso tê-lo presente aqui no nosso estúdio. E quero que nos conte como é que foi, o que tu tem de história para nos contar. Boa noite, David. Boa noite, ouvintes. Bom, a época de ouro do rádio aconteceu quando as empresas investiram pesado no meio. Época que não havia outra mídia tão poderosa. A década de 30 marcou o apogeu do rádio como veículo de comunicação, refletindo as mudanças pelas quais o país passava. Em 1931 foi fundada a PRB9, Rádio Record de São Paulo. E no início da década de 30 o Brasil já tinha 29 emissoras de rádio, transmitindo óperas, músicas e textos instrutivos. Em 1932 o governo Getúlio Vargas autorizou publicidade em rádio. Ademar Cazé, avô da atriz Regina Cazé, estreia seu programa na Rádio Philips. Antônio Gabriel Nássera trabalhava com Cazé e criou o primeiro jingle do rádio brasileiro. Infelizmente não temos gravações, mas vamos ler um trechinho que diz: Ó padeiro dessa rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Bacana, bacana. Benhur, a gente tem aqui também no estúdio a presença dos alunos da Facos, e eu quero chamar a Rafaela. A Rafaela tem uma pergunta para te fazer aqui. Vamos chamar ela aqui para fazer essa pergunta para você. Quando surgiu e qual foi a emissora mais influente nesse período? Bom, Rafaela, surgiu em 1936, ao som de Luar do Sertão. Às 21 horas do dia 12 de setembro ouvia-se Alô, Alô Brasil, aqui fala a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Surge a Pré-8, adquirida por apenas 50 contos de réis da Rádio Philips. Também no ano de 1936, marca a estreia do rádio de Ari Barroso, um polêmico narrador esportivo que tocava a gaita quando narrava os gols. Tornou-se uma das mais importantes figuras do rádio. Começou na Rádio Cruzeiro do Sul do Rio de Janeiro. Apresentador de vários programas de sucesso e compositor da música Aquarela do Brasil, entre outros. Em 1938 acontece a primeira transmissão esportiva em rede nacional no Brasil, na Copa de 38 por Leonardo Galiano Neto, da Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro. Forés Domingues fez sucesso nas décadas de 30 e 40, criou o primeiro programa de auditório do rádio brasileiro, chamado Caixa de Perguntas, em 1939 na Rádio Nacional. Já em 1940, devido à publicidade, houve um grande aumento no número de emissoras. Houve a diversificação da programação no rádio, com o surgimento de programas humorísticos, de auditório, musicais, jornalístico, entre outros. Em 5 de junho de 1941, finalmente vai ao ar a primeira radionovela no Brasil, chamada Em Busca da Felicidade, transmitida pela Pré-8, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, lançada por Vitor Costa. A gente vai colocar no ar então um trecho da novela O Direito de Nascer, que foi também um grande sucesso na época. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado e Alberto Limontas lamentou a ausência de Isabel Cristina. Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Por favor, Graziela. Eu também sei ser adorável, maravilhosa, Albertinho. Vamos? Vamos. Então, deixe-me apoiar no seu braço. Assim. Agora vamos caminhar em silêncio. Em absoluto silêncio. Muito bem. Graziela. Em silêncio, Albertinho. Também na década de 40, entra no ar o primeiro jornal falado do rádio brasileiro, o grande jornal falado Tupi, de São Paulo. Surge o noticiário mais importante do rádio brasileiro, o Repórter Esso. A primeira transmissão aconteceu 12h45 do dia 28 de agosto de 1941, quando a voz de Romeu Fernandes anunciou o ataque de aviões da Alemanha à Normandia, durante a Segunda Guerra Mundial. O gaúcho Heron Domingues marcou a história do rádio, apresentando durante os anos o Repórter Esso. Em São Paulo, a transmissão era feita pela Record PRB9. Agora a gente vai colocar no ar a gravação de um trecho que foi um marco na história do rádio do Brasil. Foi o último programa do Repórter Esso.
O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do Repórter Esso no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Esso Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção! Durante 27 anos, o Repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o Repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o Repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu Repórter Esso vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Panmunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio. Deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu Repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. O humorista Chico Anísio começou no rádio na década de 40, produzindo e apresentando programas, entre eles o Rua da Alegria, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Abelardo Barbosa, o Chacrinha, surgiu no final dos anos 30, na PRA 8, Rádio Clube de Pernambuco,
Em 1942, ele foi para a Rádio Difusora Fluminense. A partir de então, ficou conhecido como Chacrinha, pois a emissora ficava numa chácara em Niterói. É criado o Cassino de Chacrinha. Em 1959, o Velho Guerreiro estreia na televisão. Em 1946, surgem os gravadores de fita magnética, dando maior agilidade ao rádio. E em 1948, na Rádio Nacional, fez sucesso o programa Balança Mas Não Cai. Também nessa época, a inauguração de novos estúdios da Nacional provocou um fenômeno: a expansão dos programas de auditório. Música sempre teve um papel relevante no rádio, desde o início. A Rádio Nacional contava com orquestras na sua programação. O auge do rádio brasileiro aconteceu nessa época, quando o país assistiu ao surgimento de ídolos, novelas e revistas a expor o meio artístico. Foram nomes fortes na época: Mário Lago, Calbi Peixoto, Emilinha Borba, Paulo Gracindo, Janete Claire, entre outros. E aí, com o crescimento da TV, o rádio começa a perder força. A Rádio Nacional, que foi a mais influente na época, a partir da década de 50, começa a entrar em declínio. Bem, nessa nova série de perguntas, estamos aqui com a nossa ouvinte Rafaela, que vai perguntar mais uma vez sobre a rádio no Brasil. Como surgiu a Hora do Brasil? Bom, o programa surgiu em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, com o nome de Programa Nacional, e divulgava apenas os atos do Poder Executivo. Em 1938, passou a se chamar Hora do Brasil, e sua veiculação tornou-se obrigatória. Já em 1962, a partir da entrada em vigor do Código Brasileiro de Telecomunicações, mudou para a Voz do Brasil, passando a divulgar também os debates do Congresso Nacional. Hoje o programa é transmitido por mais de 5.000 rádios em todo o país. Então, Paulo, esse aí foi o nosso programa, digamos, didático, né? Falando um pouco da história do rádio do Brasil. E quero agradecer aqui mais uma vez a presença de todos que estiveram aqui com a gente no estúdio e engrandeceram essa nova fase desse nosso programa, para a nossa alegria, com esse quadro Comunicação e História. É isso aí, David. Um pouquinho, né? Podemos saber um pouco mais aí de cada assunto sobre o nosso entrevistado dessa noite. Gostaríamos que todos vocês sentissem a vontade de voltar novamente ao programa, porque esta rádio é informativa. Legal, legal, legal. Então esse foi mais um para a nossa alegria. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Grande abraço, boa noite. Boa noite. Rádio Campi.